Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Acabei de soltar um vídeo aí com alguns tópicos, né? E entre um deles eu falo sobre a questão do Salgado, Pedrinho, né? Tenho visto alguém falar que o Pedrinho já é pior do que o Salgado, blá blá blá. Lá eu dei a minha opinião e para lá eu remeto os senhores, né? Para o vídeo anterior, hoje, sexta-feira, dia 21, né? Bom, mas não obstante a isso, né? A falar que o Pedrinho ainda não é, ou talvez não seja, pior do que o Salgado, pelas razões dispostas lá nesse vídeo, né? Uma coisa é fato. Pedrinho tinha um crédito imenso com o Vasco. E, como todos os outros, deveria ter entrado lá naquele regime centralizado de execuções. E aí, nesse regime centralizado de execuções, se verifica quem tem prioridade, quem dá um deságio maior, né? O que é deságio, para quem não sabe? Alguém me deve 1.000, ele tem uma lista de credores, eu sou um deles, né? E fala assim, olha, não me paga 1.000 não, me paga 600, vou receber na frente. É um tipo de prioridade. Outra prioridade, as legais, né? Que a própria lei diz lá, as exceções legais, para que alguém, na mesma situação de outrem, venha receber antes do que a outra. Normal. Então, teria que provar uma prioridade ou um deságio do Pedrinho receber esse crédito imenso que ele tinha com o Vasco. Inclusive, presidente nunca foi a favor de calote. O Vasco deveria e deve pagar o Pedrinho, deveria pagar o Pedrinho, como deve pagar o Edmundo, como deve pagar o Romário, blá blá blá, mas assumindo o cargo de presidência fica complicado, né? Ele passa a ser credor do próprio Vasco, clube presidente. É até legítimo, é até legal isso, né? Mas não é legítimo, é promíscuo, né? Há uma legitimidade. Eu sou presidente de um clube que tem um crédito comigo, não é legal, né? Então ele tem que explicar aí por que ele recebeu antes da prioridade, sem deságio, tem que explicar isso tudo. E eu sempre falei aqui nos vídeos, com relação ao Pedrinho, né? Lá atrás, ele recebeu um convite do Vasco para trabalhar no Vasco sem remuneração e não veio, ou não foi. Por quê? Porque ele disse que precisava sustentar a família e não podia deixar a Globo, empresa a qual pagava para ele lá, sei lá, 300 mil, 500 mil mensais, não importa. Mas do nada, sem ganhar na loteria, sem receber uma herança, saiu, foi ser presidente, né? Inclusive há notícias de que antes dele ser candidato, antes dele se eleger, antes dele assumir, melhor dizendo, já teria havido a quitação do Vasco com que ele teria direito de receber. Isso é promíscuo, né? É ilegítimo. E ilegal também. Nesse ponto é ilegal. Receber antes dos outros é ilegal. Ser presidente com crédito no clube no qual ele vai ser presidente é ilegítimo, né? Então ele teria que explicar isso aí, né? Teria que dizer por quê, como aconteceu. Isso nada mais prova, como eu sempre falei aqui, que ele é um fantoche. Colocaram ele lá, porque quem poderia entrar a reboque do Salgado, do Osório, do Estrada? Pedrinho, Felipe, Edmundo ou Júlio Brandt. Tiraram o Júlio Brandt, Edmundo não tem a menor condição, Felipe, idem, e restou o Pedrinho. Menor condição, que eu digo os dois, sem qualquer intelecção, né? Desculpa, não tem estofo mental para isso. Não tem estofo para entender as coisas. Pedrinho até tem, mas não tem também capacidade para ser presidente. Ele foi um grande comentarista, ou é ainda um grande comentarista, né? Mas não é, e talvez nunca seja, um grande presidente, né? Deixando algumas coisas acontecerem e tal. Tá trazendo aí Garré e Nuno, blá blá. Plano
plano J, plano H, nem plano B, né? Plano A, plano B, plano C, lembra? Lavega, Brian Rodrigues, Rony, tem uma porrada deles que eu já até esqueci esses caras, né? E aí o plano J, H, K é Garré, Nuno, né? Isso aí nem tá no Rio ainda, né? Então tem que explicar esse negócio, né? Por quê? Como chegou a ir para o Vasco sem receber nada, é um cargo não remunerado, como é que mudou a vida dele, né? Ou seja, deve receber algum valor, recebeu aquele valor, deve receber algum outro valor e fatalmente está brigando aí para a questão das comissões. Isso é fato. Isso está na lei, né? Inclusive o Salgado chegou lá e falou, curto e grosso, não sei se foi 3%, 4% da comissão que ele ganhou da 777, o Salgado, na venda, né? Voltou para ele o que ele tinha prestado para o Vasco, 70 milhões, não, perdão, 35 milhões que o Vasco devia a ele, com juros de correção monetária. O Vasco tinha pegado 20 milhões com ele, ele voltou 35 milhões e pagou-se daquele empréstimo ponte da 777 para comprar a Vasco SAF, né? E nesse ínterim, o Vasco Futebol normal foi transferido em Vasco Futebol SAF e depois vendido a 777. Então, soltei um vídeo dizendo que o Pedrinho não é mau caráter, não está provado nada contra ele, mas isso ele tem que explicar, para que não se chegue a um entendimento, que ele possa ter uma poeira de que ele esteja de forma irregular no Vasco. Por que recebeu esse valor adiantado lá atrás, né? Antes de todo mundo, sem prioridade, sem deságio, né? Não queria sair da Globo porque trabalhava e recebia lá e o Vasco é não remunerado. Essas coisas todas ele tem que explicar. Não tem lógica, né? E outra coisa, cadê as comissões que estão aí há um ano já para punir, fiscalizar e punir o Campelo, fiscalizar e punir o Salgado? Também são deméritos dele, né? Levam ao entendimento que ele pertence à corja, à mesma laia. Se ele é o presidente, se ele apresenta o Vasco, um ano já de comissões para fiscalizar e punir o Salgado, fiscalizar e punir o Campelo, nada acontece, a gente só pode entender que ele é uma continuidade, né? É um longa-manos do Salgado, amarelos, na sequência dos roxos, né? Se gostou dos meus comentários aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.